Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou ler aqui em Evangelho segundo João. Três, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Até aqui, irmão. Jesus. Irmãos, eu estou bastante nervosa. Quando o meu esposo falou para o meu filho que eu ia trazer a palavra, pregar, eu não sei pregar não, sei ler aqui, porque eu estou 3 dias nervosa, desde segunda-feira. Quando o pastor falou que eu ia trazer a palavra, eu falei, não sei pregar. Aí estou desde segunda estudando e nada na mente, e estudo na terça de novo, o dia inteiro. Hoje eu amanheci, meu filho está ali, que não deixa eu mentir, o dia inteirinho. Só parei para almoçar correndo. E tá eu ali no mesmo versículo, pulei para outro, mas depois joguei, voltei para cá de novo. E tá eu aqui. E eu vou falar aqui, né? Mesmo como é que já está tremendo aqui, ó. Mas vou falar um pouquinho aqui de Jesus. Essa passagem aqui, né? Muitos conhecem. E se eu errar alguma coisa, irmão, vocês me perdoam. O pastor está aqui também para me corrigir, os irmãos, tá? Eu vou falar que Deus, ele amou o mundo e ele amou a humanidade. Ele pagou um alto preço por isso. Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, ou seja, todos aqueles sem exceção. Deus amou todos, sem exceção. Irmão, mas Deus, ele não precisava permitir a morte de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes eu falo assim, Deus deu o filho dele lá na cruz para morrer por nós, mas ele já deu porque ele sabia que ele ia sobreviver de novo, né? Mas muitas das vezes a gente pensa dessa forma, mas a gente não tem coragem de dar o nosso filho, mesmo sabendo que daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Alguns de vocês teriam coragem de dar? Ver o seu filho ali na frente, sendo massacrado, sendo apedrejado, mas sabendo que daqui a 3 dias vai voltar? Eu não teria essa coragem. Não teria mesmo. Mas Deus nos ensinou uma grande lição sobre o sacrifício que é necessário para vencer e para colhermos. Deus não precisava morrer lá na cruz, né? Mas Deus deu, né, o Filho dele por nós. Ele não é Deus? Deus, ele não tem todo o poder? Mas por que ele permitiu a morte de Jesus? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. E o texto, ele deixa bem claro. Tudo aquilo que nele crê não vem a perecer. Jesus morreu por mim e por você, com um único propósito, de salvar as nossas almas, e ele pagou um alto preço. E hoje, se você crê em Jesus Cristo, tem a salvação. Então Deus, ele nos ensina, isso é uma lição sobre o sacrifício. E trazendo isso para as nossas vidas de hoje, por um exemplo, o pecado, todos os dias, ele bate na minha e na sua porta.
e nós negamos, né? Porque você sacrificou a sua carne, a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque você quer ter a vida eterna. Você e eu realmente quer desfrutar daquilo que Deus quer para você e para mim. Isso é um sacrifício. Então, sem sacrifício, irmão, não há vitória. Não tem vitória. Se nós não colocarmos nosso joelho no chão e orar, nós vamos ter os nossos filhos nos braços do Senhor como? E se a gente também ficar somente pedindo a Deus só pelos nossos filhos e esquecemos os filhos dos outros nossos irmãos, não podemos fazer isso. Nós também podemos fazer um sacrifício. Qual o sacrifício? Subir o monte. Eu não consigo. Mas a gente pode fazer um monte dentro da nossa casa. Separar um pedacinho lá na nossa casa e falar que aqui é o lugar que eu estou separando para fazer o meu sacrifício. Que é orar, que muitas das vezes é difícil. Vamos dizer que é fácil, porque não é. Porque quando a gente coloca um desejo no coração, se a gente falar, se a gente só colocar o desejo no coração, está mais fácil. Mas se a gente falar que vai fazer, olha, mas tem um empecilho, é um negócio daqui, é um negócio dali, que a gente não consegue orar, não consegue jejuar. Jejum, então, é a coisa mais difícil ainda. Porque acontece tanta coisa, você acaba perdendo, sai da graça e você acaba perdendo aquilo que você, durante, às vezes, o dia inteiro você está ali e por causa de 1, 2 minutos, você vai e sai da graça e perdeu a vitória. Né? Então, sem vitória, nós não temos colheita. Não tem como. Deus nos deu uma grande lição. Ele deu o melhor que Ele tinha por mim. O que é melhor para a gente? O que é melhor? Para Deus foi o Filho dele. E para mim, e para você? Para mim, é os meus filhos. Sem ser Deus, gente. Eu estou falando aqui na terra, aqui, ó. É os nossos filhos. Porque eu não tenho coragem de ver o meu filho ali apanhando nem a metade do que Jesus, ele apanhou. Eu não tenho essa coragem de ver, não. Então, Deus nos deu essa lição, né? O que é melhor para mim e para você? Deus nos ensina algo profundo sobre abrirmos mãos, de sacrificarmos, fazermos talvez o que não queremos. Tem muita coisa que Deus ama, no mundo, mas nada completa com você e eu. E eu mostro aqui o amor de Deus nesse versículo. Qual foi a extensão desse amor? Aonde esse amor alcançou? Até onde esse amor pode chegar? Em quais barreiras esse amor pode alcançar? Já imaginou você falar isso para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus? Você chegar para ele e falar para ele que Deus não te ama porque você ainda não aceitou ele? Nós não devemos falar isso. E muitas das vezes a gente pode falar, né? Então nós devemos falar: Deus te ama. Sempre nós temos que falar se Deus te ama. Deus te abençoe, né? Aí eu vou mostrar para vocês uma extensão até onde esse amor pode chegar. Qual o alcance desse amor? Quais as fronteiras desse amor? O mundo. Quais as fronteiras desse amor? O mundo. Deus amou o mundo, todas as criaturas, todas as raças, né? Deus não faz essa exceção de pessoas. O amor de Deus alcança todos os homens, todas as épocas, todos os reinos. E é imprescindível entender a profundidade do amor de Deus. Quando ele fala de tal maneira, ele o amou sem tivéssemos a bondade,
sem que tivéssemos justiça, Ele nos amou sem que tivéssemos a beleza, nos amou sem que tivéssemos obra alguma. Foi de tal maneira que eu não consigo explicar. A prova desse amor está lá em Jerusalém. Em 2000 anos atrás, o Filho de Deus foi esmagado naquela cruz. Foi preso como um criminoso, sentenciado como um bandido, cravado, uma coroa de espinho e furado as mãos e os pés. Foi despido na cruz, uma lança atravessou o seu lado. Já imaginou, irmão? Já imaginou Jesus desse jeito? Hoje você aguentaria ver, pessoalmente, assim, uma pessoa aqui, ó, chega alguém ali e pega um e bota na parede e faz igual fez com Jesus. A gente aguentaria? Eu falo a verdade, eu não aguentaria. Eu não suportaria. Poderia ser qualquer um dos irmãos. Eu não suportaria. Imagine um filho. Imagina um filho. Eu falo para ele, meu filho, eu não aguento te perder. Eu falo muitas das vezes na minha casa, que eu falo para Deus, Senhor, que o Senhor tira eu, mas não tira o meu filho não. Não tira não. Permita que ele viva bastante, porque ele é promessa. Ele é promessa desde o meu ventre. Então, se for de acontecer algo na vida do meu filho, mas que venha primeiro acontecer na minha. Essas são as palavras que eu falo com Deus. E falo com meu filho também. Mas ele fala, amanhã, seja feita a vontade de Deus. Assim que ele fala, né? Aí a prova desse amor é que ele entregou o filho dele em meu e em seu lugar. É a prova viva de Deus. Que ele deu quem? O seu único filho. Na cruz do Calvário. Para salvar a humanidade. E muitas das vezes, né? Nós não estamos nem aí. Nem aí para aquilo ali que aconteceu. Né? Porque foi o nosso Jesus. Né? Que hoje é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que se tornou um só. Né? E não estamos nem aí. Muitas das vezes, eu penso, até quando, Jesus, eu falo com Deus, até quando? Eu fico questionando. Não devemos ficar questionando a Deus, mas eu estou falando aqui porque eu faço. Eu falo que não devemos fazer isso, questionar a Deus. Devemos colocar tudo na mão do Senhor, né? Outro dia eu falei aqui com meu filho, ele está ali, não me deixa mentir, né? Porque ele tem um trabalho, irmãos. O trabalho dele é um trabalho perigoso, né? Todos os trabalhos são perigosos, como ele fala, mas é porque é o meu filho, né? Então, eu falo que é muito perigoso. Então, enquanto ele não chega, eu não durmo. Pode dar 1, 2, 3, eu estou sentada na cama esperando ele. Ele sabe que eu fico. Eu tomo remédio para dormir e eu não tomo enquanto ele não chegar. Meu esposo dorme, daqui a pouco ele acorda, dorme, acorda, né? Mas eu acho que é mãe. Eu acho que isso é coisa de mãe. Porque, né, não são todas as mães que trabalham, né? Mas acredito que todos os pais trabalham. Estão mais cansados. A mãe, elas se preocupam mais, pelo menos eu me preocupo muito com meus filhos. Não só com ele, mas com todos eles que estão casados. Me preocupo demais da conta. Me preocupo com meus sobrinhos. Pode estar acontecendo o que for, eu estou ali preocupadíssima. Então, acho que isso é assim de mãe, né? Então, irmãos, essa é a palavra, né, que Deus me deu, né, nesses dias que eu vim estudando. Tentei trocar, mas voltei de novo. Está escrito aqui, outras coisas aqui, mas em outro lugar aqui. Mas eu não vou falar, porque eu tive que voltar para aqui mesmo. Né? E meu filho, quando meu esposo falou que eu ia trazer a palavra, ele falou assim, eu vou lá. Aí eu peguei e falei, hoje, eu não vou pregar.
Não vou. E estou lá eu estudando e falando que não vou pregar. Não vou. Eu não sei pregar, eu não sei falar nada. O que eu vou falar se eu não sei? Aí não consigo, irmão. Gravar na mente, eu não consigo. E isso não é coisa da velhice, não, né? Não é, porque até na escola, eu também não conseguia gravar nada. Eu não conseguia gravar. Se não fosse aquela colinha ali, né? Eu não conseguia nem passar. Mas passei, né? Na colinha, mas foi. E aqui está aqui, né? A minha colinha também, né? Estudei bastante, irmão. Estou desde segunda-feira. Meu esposo está aí, que não me deixa mentir. Ele que chegou a tirar até foto escondida de mim, né? Deu estudando, mas eu estudei, irmão. Eu não sei se essa palavra agradou os irmãos. Eu não sei se tocou no coração. Eu não sei se está certinho aqui. Mas se tiver alguma coisa aqui de errado, o pastor vai depois falar comigo. Os irmãos também podem chegar em mim e também falar. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.